Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Eu te dou a minha mão e prometo de coração que por ti me deixo guiar com docilidade para no céu alcançar a eterna felicidade. Assim seja. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o coração de Jesus, para sempre no coração de Maria. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, bom dia, bom dia. Estamos retomando o Viver em Maria, que acontece toda segunda-feira aqui no nosso canal do Instagram, às 6h30 da manhã. Tá bom? E com grande alegria ficamos aí 2 semanas, né, mais ou menos, sem fazer o Viver em Maria, esse programa matinal, logo na segunda-feira. Na penúltima segunda nós estávamos em retiro de carnaval, então estava toda a comunidade trabalhando, envolvida, e decidimos por bem aprofundar nesse momento junto com a fraternidade e as pessoas que estavam fazendo esse retiro. Foi um retiro maravilhoso, de silêncio, onde foi possível meditar um pouco mais sobre Jesus, nosso amor eucarístico. E no último final de semana nós estávamos todos envolvidos na ação da pizza, né? E também foi o final de semana praticamente todo. E na segunda a gente decidiu não fazer, até porque o Viver em Maria exige uma preparação antecedente, né? Hoje, então, nós estamos retomando. E o nosso desejo de hoje é meditar sobre os ensinamentos de São Maximiliano Maria Kolbe a respeito da nossa entrega à Virgem Santíssima. No último encontro do Viver em Maria, nós falamos da Imaculada, do amor que devemos ter para com ela. E hoje eu quero ler para vocês a oração à Imaculada composta por São Maximiliano Maria Kolbe e trazer alguns trechos dos escritos deste santo e das conferências dele aos seus confrades, que corroboram essa oração, esse anseio profundo de se consumir de amor para a maior glória de Deus e da Imaculada. Essa oração vai estar no nosso devocionário, no devocionário da Fraternidade e Misericórdia Materna. Essa foi a nossa primeira edição, já está esgotada, não temos mais esse livrinho de oração, mas dentro em breve faremos uma segunda edição com uma atualização, uma revisão, e será muito bom para todos e você pode adquirir conosco, tá bom? São Maximiliano nos ensina a rezar assim: concede-me de louvar-te, ó Virgem Santíssima. Concede-me de louvar-te com o meu empenho e sacrifício pessoal. Concede-me de viver, trabalhar, sofrer, consumar-me e morrer por ti, somente por ti. Concede-me de conduzir a ti o mundo inteiro. Concede-me de contribuir para uma maior exaltação de ti, a maior exaltação possível de ti. Concede-me de render-te uma tal glória que ninguém jamais te rendeu até agora. Concede a outros de superar-me no zelo pela tua exaltação, e a mim de superá-los. Assim que numa nobre emulação a tua glória aumente sempre mais profundamente, sempre mais rapidamente, sempre mais intensamente, como deseja aquele que te exaltou, de uma maneira assim, inefável, acima de todos os seres. Amém. Que bonito. Vamos
começar do princípio dessa oração. Concede-me de louvar-te, ó Virgem Santíssima. Isso é, meus irmãos, uma graça, porque é o próprio Deus que nos permite amar e honrar a Virgem Santíssima. Não é simplesmente pelas nossas próprias forças ou vontade ou afetos, mas sim uma graça que vem de Deus. Esse princípio, né, ele é baseado em outro santo que também diz: concede-me que te louve, ó Virgem Santíssima. Dá-me a graça de te louvar. Me ensina a te amar. Concede-me de te louvar com o meu empenho, o meu esforço e a minha oblação pessoal, meu sacrifício, que de fato eu me consuma, eu te ame a partir da minha entrega a ti, e que isso seja amor verdadeiro, porque o amor verdadeiro ele vai exigir sacrifício, ele vai exigir renúncia, e não é algo que pesa ao ser que ama, né? Porque ele está ali se doando e se entregando, e para ele é uma satisfação, uma alegria fazer isso pelo amado. Chegamos ao trecho que eu quero aprofundar no dia de hoje. Concede-me de viver, trabalhar, sofrer, consumar-me e morrer por ti, somente por ti. Concede-me de conduzir a ti o mundo inteiro. Essa parte do viver, consumar-se, trabalhar, sofrer, morrer por ela, né? Ela é muito presente e viva em todos os ensinamentos de São Maximiliano para nós. Nisso, por exemplo, ele vai dizer na sua carta 31, trabalhem, orientando os seus irmãos, né? Escrevendo para aqueles que são da milícia da Imaculada, que é essa Pio União, né? Inspirada por Nossa Senhora ao coração de São Maximiliano, e que ele reúne, pela graça ali, pessoas que querem amar, servir a Virgem Santíssima para melhor amar, servir, adorar nosso Senhor Jesus Cristo. Trabalhem, sofram, vivam, morram pela maior glória possível de Deus e da Imaculada. Salvar e santificar o maior número possível de almas, todas e cada uma que existe e existirá. Vale a pena. Depois da morte se acertam as contas. Trabalhar. Filho, o trabalho ele tem uma dimensão de criação, de participação da criação divina. Nosso Senhor Deus deu o trabalho ao homem como uma forma que ele tem de governar e de atuar no mundo. Assim ele exerce o seu poder criativo, ele transforma as coisas, ele aplica ali os dons e os talentos que Deus deu a ele. O trabalho não é simplesmente aquela coisa que a gente recebe de forma remunerada. Não. Existe o trabalho que não gera esse retorno necessariamente financeiro, mas sim um esforço. Como às vezes estar numa casa e preparar o alimento daquela casa, deixar aquela casa higienizada, né? Cuidar das roupas, enfim, tudo isso é também trabalho. Tudo isso exige então um esforço físico, intelectual da pessoa. Aqui o trabalhar na Imaculada diz respeito a uma entrega anterior, que é a nossa consagração. A partir do momento que nós nos consagramos, nos entregamos totalmente a ela, até o nosso trabalho, sendo ele remunerado ou não, pertence à Imaculada e deve servi-lo, seja pela nossa renovação da entrega diária, seja em algo propriamente voltado a ela, a evangelização, a conquista das almas, seja porque daquele trabalho eu tiro uma parcela e oferto o tempo ou o recurso financeiro daquele trabalho e entrego a uma obra da Virgem, orno seus altares, né? Providencio flores, enfim.
Então, esse trabalhar é de fato o se desgastar em labor a ela. Eu me recordo, por exemplo, da época em que nós atuávamos mais profundamente na Milícia da Imaculada, em que trabalhávamos muito, seja na elaboração da revista, né, seja nos eventos que eram feitos pela própria Milícia da Imaculada. A própria Milícia da Imaculada, certo? Então a gente trabalhava muito, passava muitos finais de semana nos quais nós estávamos ali ofertando a nossa vida, o nosso tempo para a conquista das almas, por amor a Deus, por amor à Imaculada. Sofrer. Quem quer sofrer, né? Quem quer se sacrificar? Ora, mas esse sofrimento, ele está inerente à vida humana. Nós todos somos passíveis ao sofrimento. A nossa única escolha é: eu vou sofrer com Deus ou sem Deus, né? E na escolha de sofrer com Deus, eu também escolho sofrer com a Imaculada. Eu permito que ela comunique ao meu coração aquilo que faz o coração dela sangrar. E também oferto os meus sacrifícios no dia a dia, as intempéries que me acontecem, né? Tudo aquilo que pode vir a me causar algum sofrimento interno ou externo, seja a ausência de um diretor espiritual, seja uma doença, algo que vai me incomodar. Eu oferto isso a ela para que isso aumente, assim, a glória e o amor do meu coração para com ela, e também possa estender-se para a salvação das almas. Viver é um pouco do que nós estamos buscando, né, meditar e fazer aqui nesse pequeno programa, essa pequena live semanal, né? Viver é isso, é se entregar completamente, é estar sempre na presença da Virgem Santíssima, a amando por amor a Deus, né? E tomando ela como via, como caminho, como lugar de repouso do nosso coração para que possamos chegar a Deus. Morrer é também um movimento natural da nossa vida, né? Existe a morte cotidiana, digamos assim, que são os pequenos sacrifícios, tudo aquilo que vai nos imolando, nos sacrificando. E existe a morte final. São Maximiliano viveu essa morte cotidiana e, por fim, conseguiu dar ali o sim à morte final, que foi no campo de concentração de Auschwitz, onde ele se entrega, né, por amor à Virgem, ao sacrifício, né, também. Amar, né, é esse dar-se, esse entregar-se à Virgem Santíssima totalmente, sem reserva, ofertando-se a si mesmo. Tudo que eu tenho, tudo que eu possuo, tudo que eu sou, eu entrego a ela, pedindo que ela nos reanime, né, e se alegrar nela. Então, é ter a Virgem Santíssima como o nosso repouso, nosso lugar de morada e de vida mesmo, onde eu passo ali toda a minha existência, dando a ela toda a verdade do meu coração, sejam os momentos bons, sejam os momentos não tão bons, onde o meu único objetivo é fazer com que o amor nas almas e no meu coração cresça, se expanda, né, cada vez mais por ela. E essa missão, ela não é tão somente individual, particular, né? Ela tem um objetivo maior, que é a caridade, que é a salvação e a santificação de outras almas. Por isso que nessa oração, São Maximiliano vai dizer pra gente: concede-me de conduzir a ti o mundo inteiro. Então é uma missão de apostolado, né? De conquistar as almas, como nosso Senhor disse, né, aos apóstolos: ide por todo mundo e pregai o Evangelho, né? Aqui nós queremos isso também, nós queremos a conquista das almas. Um cristão, ele não fica só ali no seu reduto, só no seu espaço onde tudo ele conhece, tudo é confortável, onde todos são cristãos. Não, ele vai ao mundo,
né? São Maximiliano dizia que nós teríamos que ir aos rincões e buscar corações e cativar corações para a Imaculada. E nós vamos ao mundo não por nossas próprias forças, mas pela graça de Deus e contando, sabendo que quem cativa os corações, quem é a rainha dos corações, a roubadora de corações, é a Virgem Santíssima. Nós somos meros instrumentos, nós somos propriedade delas. O que faz um instrumento? Um instrumento, ele é conduzido pelo seu dono. Se eu tenho, por exemplo, um martelo, né? Aquele martelo só vai ter função à medida em que eu ou qualquer outra pessoa, mas eu tô aqui dando um exemplo, né, de algo que não tem vida em si mesmo. Aqui a nossa vida depende dela, a nossa ação depende dela. E ela vai traçando e nos conduzindo como ela quiser. Nós somos, então, propriedade da Imaculada. E como propriedade, nós devemos servi-la com todo o nosso ser. Concede-me de contribuir para a maior exaltação de ti, a maior exaltação possível de ti. Concede-me de render-te uma tal glória que ninguém jamais te rendeu, e que a outros me superem, e que eu supere esses outros, e que nessa nobre disputa de amor para saber quem ama mais Nossa Senhora, e amando a ela, eu vou amando cada vez mais Jesus, cada vez mais a Deus, a glória dela aumente, o amor por ela se expanda nos corações de forma mais rápida, de forma mais intensa, como o próprio Deus a exaltou, né? Aí existe uma pouca compreensão da dignidade da Virgem Santíssima como mãe de Deus, né? Como aquela que foi escolhida pela Santíssima Trindade para nos dar o Verbo encarnado. E não só isso, para nos dar a vida verdadeira. Então, não é algo banal pensar que a Virgem que nós precisamos amá-la profundamente, trabalhar para a maior honra e glória dela, sofrer e entregar toda a nossa existência a ela. Eu quero ainda trazer um trecho desse outro livro, que é O Segredo da Verdadeira Devoção. Nós estávamos esses dias com algumas moças da nossa fraternidade falando um pouco desse livro, que tem sido alvo das nossas meditações junto com essas jovens. Essas jovens são as nossas aspirantes, aquelas que desejam ingressar na fraternidade ou fazer um caminho de discernimento vocacional, mas ainda não tem a idade, né, necessária. E aí nós vamos acompanhá-las, né, mas decidimos colocar um material próprio. E esse material, O Segredo da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, é um manual, né, explicativo do Tratado da Verdadeira Devoção, que é um dos métodos de consagração a Nossa Senhora. E aqui o autor, que é o Padre Júlio Maria, ele é da Bélgica, né, e veio fazer missão no Brasil em 1912 e aqui ficou e morreu. Ao falar da consagração e da devoção à Virgem Santíssima, ele diz que essa devoção é como uma semente que foi plantada no nosso coração, seja pelos nossos familiares, seja pela nossa catequese, né, pela a própria igreja, ou um encontro em particular, ou algum momento em que você teve, que você começou a amar Nossa Senhora minimamente. É colocado ali, então, uma semente. Só que uma semente, ela precisa ser regada, ser podada, né? E com o passar do tempo, ela vai gerar uma flor e um fruto. Ele vai dizer que essa flor da devoção mariana, do culto mariano, é o dom de si a essa boa mãe. É a nossa entrega, a nossa oferta, a nossa consagração a ela. E o fruto que vem depois da flor é a imitação das virtudes dela. Filhos, a gente já tinha falado aqui algumas vezes que as virtudes
nos assemelham mais a Deus. E a Virgem, ela estava totalmente semelhante ao Cristo, semelhante a Deus, conforme nosso Senhor assim queria. E todas as virtudes delas estavam perfeitas, eram perfeitas e plenas em Deus. Então, quando a gente vai meditar a humildade, ela é um modelo profundo de humildade. Quando a gente vai meditar a obediência, ela também o é. Então, se queres a virtude, busquemos em Maria, na Virgem Santíssima. Então, é um pouco banal falar isso, né? Porque a igreja já diz que ela é plena de graça, né? Ela tem todas as graças ali, todas as virtudes. Se a gente for meditar em outros livros, tem outro livro do Padre Júlio, que é o Princípio da Devoção Mariana. Um livro um pouco mais grosso, que ele vai dividir, nos mostrando os privilégios dela, como ela foi adornada de todas as graças. Mas nós precisamos pedir a ela que gere no nosso coração esse fruto, né, da nossa devoção a ela, que é a imitação de suas virtudes. E que essa árvore da vida, que é ela mesma, possa crescer e se expandir. Que ela mesma venha regar essa árvore, que essa venha colocar o adubo necessário para que nós possamos crescer cada vez mais no amor a ela. Porque sabemos que ela não existe por conta própria, mas em tudo ela faz referência a Deus. Quando nós amamos e cada vez mais nos entregamos a ela, necessariamente amamos o Cristo, nos entregamos por Ele. Não tem como, filhos, né, ser diferente. Tem uma frase do Dom Henrique Soares que sempre me marcou muito. Ele fez há alguns anos um vídeo curto, assim, falando da vocação do jovem no mundo, algo que nós também aqui citamos, e ele falava que se admirava, né, da coragem da juventude de iniciar em Deus. E contou um pouco da história dele, né, e que por vezes ele rezava, pedindo a Deus que ele gastasse a vida dele com uma causa que valesse a pena, né, uma briga que valesse a pena lutar. Algo que de fato tivesse valor, né? E aqui São Maximiliano vai nos dizer: vale a pena, né? A Imaculada, a nossa entrega, o nosso labor por ela, o nosso sofrimento por ela, vale a pena. Vale a pena a nossa entrega irrestrita, sem reserva, nos tornando propriedade, coisas, né, na mão da Virgem Santíssima. E deixemos que ela tudo faça, que ela tudo opere. Eu quero ainda trazer uma conferência, a Conferência 71 de São Maximiliano, em que São Maximiliano vai aprofundar conosco essa ideia da flor e do fruto, né, da devoção mariana em nós. São Maximiliano vai nos dizer aqui nessa conferência, que o nome dela é sobre a devoção à Imaculada. Todos os jardineiros do mundo, e entre nós aqui em Niepokalanów, que é a cidade da Imaculada, limpam, moldam os jardins, plantam flores e vegetais. E esse é um belo ofício, né? Como é bonito, por exemplo, a gente vê jardins bem cuidados, limpos, as folhas, né, catadas ali do chão, as árvores podadas, às vezes com formatos diferentes, flores naquele campo, enfim. Mas, e aí ele está falando do próprio processo de santificação e purificação da alma, que a gente precisa arrancar aquelas coisas que não agradam a Deus, todo pecado mortal, lutar contra os pecados veniais, contra as nossas imperfeições, né? Mas estipar e arraigar constantemente essas coisas não basta. Há que plantar flores para que cresçam e floresçam. Para o desenvolvimento da flor é necessário o sol, o orvalho. O sol, que é o próprio Cristo, né? O orvalho, que por vezes é a nossa oração, e São Maximiliano vai desenvolver isso conosco. Se não houver sol e orvalho, a flor não cresce. Se há pouca luz no quarto, vemos que o ar está
muito limpo. E pelo contrário, quando entra um raio de sol, descobrimos que o ar se encontra em quantidade inúmeras de pó, ou seja, encontramos ali impureza. Assim também na alma, quando ela possui muita luz de Deus, vê cada vez melhor esse pó que a cobre, vê cada vez melhor as imperfeições que não agradam a Deus. E aí, a partir dessa luz de Deus que entra na alma, a alma consegue ver o que precisa mudar, o que precisa purificar, o que precisa podar, dando aqui o exemplo da árvore. Com a alma também é assim. Para que possa crescer espiritualmente, o sol tem que aquecê-lo e tem que haver um orvalho das graças. Esse sol e esse orvalho não são mais do que a Imaculada, e ela apenas, pois ela é medianeira de todas as graças. Nem todos podemos compreender isso, pois eis que parece uma coisa Jesus e outra a Mãe de Deus. Que o Senhor Jesus está numa ponta e Maria Santíssima em outra. Quando se volta a ela, contudo, então não honramos o suficientemente Jesus. Essa compreensão está errada, equivocada, pois Jesus é Deus encarnado na Imaculada. Ou seja, a devoção à Virgem Santíssima está estritamente unida a Jesus. É cristocêntrica. Jesus não está distante. Na verdade, São Luís vai nos dizer que é mais fácil separar nosso Senhor Jesus de todos os anjos, de todos os santos, do que separá-lo da Virgem Santíssima. Do quão unido ele está a ela. Assim, também a devoção à Imaculada é um meio para este fim, que é a nossa imitação de Jesus. Temos que procurar Jesus através dela, e não em outro lugar, senão nela. De um passamos ao outro, não andamos de um para o outro. Então, é essa união entre Jesus e a Virgem Santíssima. Para que se desabroche as flores nas almas, elas têm que ser aquecidas com a luz da Imaculada. Então, nós temos aqui duas comparações com a plantação, né, com as flores e os frutos. Primeiro, Padre Júlio que vai dizer que essa flor do culto é a nossa entrega a ela. São Maximiliano vai nos dizer que ela é a luz que aquece essa planta para que ela cresça em Deus. São Padre Júlio vai nos dizer ainda que o fruto desse aquecimento, dessa flor que nasce, que é a nossa entrega a ela, é a imitação das virtudes dela e, consequentemente, uma vida verdadeiramente cristã. Que essas coisas que aparentemente parecem abstratas fecundem o nosso coração. Ontem, na Santa Missa, o Evangelho dizia que o Senhor procurou frutos, né? O Senhor foi até a figueira e procurou virtudes. Procurou frutos, coisas que o agradassem, o alimentassem, e não o encontrou. Isso quer dizer que Nosso Senhor também busca frutos em nós. Frutos de santidade, frutos de uma vida virtuosa, de uma vida em Deus, que Ele reine em cada lugar. E aqui nós vimos que esse fruto verdadeiro de virtude só é possível a partir da nossa entrega à Virgem Santíssima, a partir da nossa oferta irrestrita e sem reserva a ela, a ponto de trabalharmos, de sofrer, de viver, de morrer, de nos entregarmos totalmente ao serviço dessa boa mãe. Assim, Nosso Senhor encontrará em nossa vida o fruto tão desejado e não ceifará essa figueira que somos nós, porque estaremos unidos àquela que é o grande tesouro de Deus e que, né, está plenamente unida a Nosso Senhor, a essa figueira verdadeira, né? Então, meus irmãos,
que hoje nesse Viver em Maria, que foi simples, foi uma retomada de atividades, nós possamos renovar no nosso coração, reanimá-lo na nossa entrega e no nosso amor à Virgem Santíssima, na concretude do nosso dia, né? Existe um dia que foi o dia da nossa entrega ou consagração, ou no dia que nós começamos a ter uma devoção maior à Virgem Santíssima. Foi um dia específico, mas essa entrega ela precisa ser renovada a cada dia. Precisamos a cada dia estar na presença dela e pedir que ela nos dê a graça de amá-la. Aqueles que desejam uma entrega mais profunda, ou consagrar o seu coração, ou renovar a sua consagração, nos mande um direct, né? Converse conosco. Nós temos já disponível no nosso YouTube dois cursos de consagração. Não retarde esse momento da sua consagração ou da sua renovação de amor à Virgem Santíssima, porque se consagrar a ela, se entregar a ela, é um caminho, né, como diz São Luís, curto, fácil, seguro, perfeito, para deixar o reino de Deus acontecendo. São Luís vai começar o livro dele, que é o Tratado da Verdadeira Devoção, e finalizar com uma frase muito marcante, assim: que venha o reino de Maria, para que venha o reino de Jesus, né? Quando nós pedimos que ela reine no nosso coração, reine em nossa alma, é para que nosso Senhor tome posse cada vez mais de tudo aquilo que nós somos e que nos tornemos verdadeiros cristãos, né? Uma conversão verdadeira, né? Autêntica, tá bom? Rezemos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Com vosso Filho, homem pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Que Nossa Senhora nos abençoe e que durante essa semana possamos renovar o nosso grande desejo de trabalhar, sofrer, viver, servi-las em todas as ocasiões da nossa vida e da nossa existência.